Olá, boa tarde, vamos lá? Pessoal entrando aí, vamos esperar o pessoal entrar. Vamos lá, né? Opa! Vamos continuar então aqui, nosso projeto, estude com o autor. Boa noite a todos. Vamos lá, né? Mais uma. Então, para o pessoal que está entrando aí, né, os anúncios já padrão. Se alguém tiver alguma questão sobre o que a gente vai conversar hoje, né, nem sempre dá para responder aqui na hora da própria apresentação. Temos um e-mail disponível, que é o estudecomoDaniel@editorajuspodio.com.br, e aí quem quiser pode mandar para lá. Legal? Vamos ter a promoção hoje do manual de novo. Não sei se vocês perceberam. Grande japonês, beleza? Fernando e Felipe. Grande corredor, a coisa tá feia, viu? Professor, até que eu tô me virando, mas corredor, meu amigo, essa quarentena aí foi cruel. E aí, sorteio a gente não faz nunca, né? Na verdade, o que tem é o cupom com desconto. E eu, na verdade, estava mexendo no meu Instagram, que por incrível que pareça eu ainda não consigo. Às vezes eu dou umas ratas, né? E eu acabei já disponibilizando o cupom, né? Eu já postei a arte com o cupom que vai até as 21 horas. Então eu, na verdade, dei uma bobeada aí, porque geralmente o pessoal da editora pede para eu postar só depois do final da exposição. Eu acabei postando antes sem querer, mas depois eu falei, vou tirar, nada, deixa lá e segue o jogo. Grande Ravi Peixoto, tudo bem, meu amigo? Então é isso aí, né? Vamos lá, hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 16, né, do nosso Manual de Processo Civil, que é justamente o capítulo destinado à audiência de mediação e conciliação prevista no artigo 334 do CPC. É uma novidade do Código de Processo Civil de 2015, uma importante novidade, inclusive, né, em termos de procedimento comum, e que vem, né, nesse movimento, que não é de 2015, me parece que é um movimento até anterior a ele, de prestigiar as formas consensuais de solução dos conflitos. Então a gente vem percebendo, por uma postura inclusive assumida pelo Poder Judiciário, que a mediação e a conciliação, que acaba sendo mais antiga e mais frequente entre nós, ela vem encontrando incentivos, né, tanto do parte do CNJ, com a resolução 125, como por parte do próprio judiciário, com aqueles multirões, né, de conciliação, com as campanhas Conciliar é Legal e tudo mais. Então a gente percebe que já há alguns anos há um espírito de incentivo a essa forma de solução consensual. E a audiência do artigo 334 certamente vem nessa esteira e vem nessa ideia, né, de que a solução consensual é uma solução que deve ser buscada, que deve ser incentivada a busca dessa forma de resolução dos conflitos, né? Eu começo aqui, né, mostrando uma singular diferença procedimental dentro do procedimento comum, que é a citação do réu, pelo menos o que deveria ser na absoluta maioria dos casos, não mais, né, abrindo-se um prazo imediato para a apresentação da sua contestação, como nós tínhamos no antigo procedimento ordinário do Código 73. Quer dizer, se fôssemos levar a sério o artigo 334 do CPC, nós teríamos na absoluta maioria dos casos uma citação do réu para que ele comparecesse a uma audiência preliminar, a uma audiência de mediação e conciliação. É verdade, né, que a gente pode usar, como a gente está comemorando, né, comemorou outro dia aí a conquista do tricampeonato, né, mundial de futebol com o Brasil, lá no México e tal. E aí eu vou emprestar-me aqui de uma afirmação do Garrincha, né? Quando o técnico mostrou para ele o plano de jogo, né? Ele falou, olha, você dribla aqui, vira para cá, vira para lá. E aí o Garrincha perguntou, né? Você combinou isso com os russos, né? Que era a equipe adversária, né? Porque do jeito que você está colocando aí parece que está tudo resolvido, né?
E com relação à audiência de mediação e conciliação, eu até destaco isso durante o capítulo, meio agorento, mas que acabou vindo a se confirmar, que nós não combinamos, né, a inovação com os russos. E os russos, no caso aqui, é o Poder Judiciário. Porque, evidentemente, a realização de uma audiência dessa dentro de um panorama de procedimento comum, ela vai criar mais um ato processual. A partir do momento que você cria esse mais um ato processual, é natural que você tenha uma duração mais prolongada do processo. Isso seria apenas um problema em termos de duração razoável se nós não tivéssemos elegido, e de maneira racional a gente fez essa eleição, mediadores e conciliadores para realizar esta audiência, e não o próprio juiz da causa, né? Quer dizer, a ideia de que o próprio juiz da causa conduz essa audiência, ela é ruim por várias razões, né? Primeiro, porque o juiz pode não ter a capacitação técnica necessária, a qualificação técnica necessária para bem conduzir uma conciliação ou mediação, né? Segundo, porque nós temos o problema da confidencialidade. A mediação e conciliação, ela é confidencial, de maneira que, a estilo, né, de Las Vegas, o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. O que acontece numa mediação e conciliação fica na mediação e conciliação. E isso, evidentemente, quando temos o próprio juiz que irá decidir a demanda conduzindo a audiência, vai causar um ruído óbvio, né? Porque o juiz não é uma máquina de computador que você possa apertar um botão delete e ele simplesmente esqueça de tudo que foi discutido, confessado, arguído, mencionado naquela sessão, naquela audiência de mediação e conciliação. Então, obviamente, nós vamos ter um problema aqui, né? O legislador, ele tanto se preocupou com a questão da confidencialidade da audiência, que ele inclusive proíbe o conciliador e mediador de funcionar como testemunha no processo, justamente para que não haja nenhuma possibilidade daquilo que foi conversado chegar ao conhecimento do órgão julgador. E por fim, nós temos um problema sério, eu não sei se os colegas advogados aqui já passaram por isso, que é o problema do advogado perceber no juiz um pré-julgamento, né? O juiz, às vezes, querendo, né, ser mais ativo, querendo ser mais participativo, ele acaba demonstrando predisposições de julgamento que, obviamente, abalam a ideia da sua imparcialidade. Então é possível, né, que o juiz, ele já diante, por exemplo, para o autor, olha, autor, você está pedindo 100 mil reais aqui em dano moral? Brincadeira sua, né? Vamos ser sinceros. 100 mil reais aqui, esse tipo de ação aqui não dá mais de 10 mil. Então perceba, se ele fala que não dá mais de 10 mil, ele já está prejulgando o valor do eventual dano que a parte pretende obter naquela demanda. E isso, no final das contas, acaba, obviamente, para aqueles advogados mais combativos, significando algum tipo de aparte na audiência, né? Fala, excelência, pela ordem. O senhor está prejulgando e com isso o senhor está perdendo imparcialidade. Nós estamos aqui no início do procedimento, o réu nem contestou ainda, não é? O réu nem contestou ainda, nós não vamos ainda, né, ter a contestação, depois o saneamento, depois a instrução probatória. Como é que você já pode estar chegando a algumas conclusões, ainda que de forma genérica, abstrata, né, nesse processo, nesse momento? Então eu não tenho muita dúvida de que a opção do legislador de tirar essa audiência das mãos do juiz foi acertada, foi ótima, foi muito positiva, mas esqueceram de combinar com os russos, né? Porque a partir do momento em que você joga essas audiências lá para o Sejusc, né, para o Centro de Judiciário de Solução de Conflitos, você tem que equipar o Sejusc. E pelo volume de demandas que nós temos hoje, isso custa muito dinheiro. E no final das contas, né, o judiciário alega que não tem esse dinheiro. Então, o que nós acompanhamos hoje são ou a ausência de Sejusc em vários, né, locais, ou Sejuscs absolutamente assoberbados de trabalho, porque não há como dar conta, dentro da estrutura que se formou, do volume de demandas judiciais.
E por que eu estou contando toda essa história triste, né? Pô, Daniel, você começou melancólico aí a sua exposição hoje. Não, na verdade eu estou comentando tudo isso porque você que está no dia a dia forense, você vai sentir uma realidade que eu vou te falar, e você que está aí, né, mais voltado ao estudo para concurso público, vai ser uma outra situação. Porque, na realidade, o que está acontecendo? Essa audiência, ela está sendo menos designada do que mais. Eu posso dizer isso com tranquilidade, porque eu tenho um volume muito grande de processos no escritório, sempre advogando com o réu, tá? E tenho processo no Brasil inteiro. E percebo que, invariavelmente, os juízes criam uma tese de que ou não há o SEJUSC, que é o centro, né, de soluções consensuais, onde estarão os mediadores e conciliadores, ou o SEJUSC não está dando conta, e isso vai atrasar muito o processo, e que dessa maneira nós não vamos adotar a audiência no caso concreto, o juiz manda citar o réu para ele contestar. Essa é uma realidade, quem advoga sabe o que eu estou dizendo. É como se as coisas não tivessem mudado, é como se a gente ainda vivesse o Código de 73. O réu é citado para contestar em 15 dias. Né? Então não vem se aplicando o artigo 334 em todas as hipóteses que ele deveria ser aplicado. Mas isso, perceba, é uma questão prática, pragmática, que nós como advogados vivenciamos no dia a dia. Agora você que, por exemplo, está aí, né, acompanhando aqui a minha exposição, com o objetivo de preparação para concurso público, essa realidade ela é irrelevante para você. É irrelevante. Porque você continua tendo que saber de cabo a rabo o 334, e numa prova de concurso em que ele fale, olha, quando é que não cabe audiência, você vai aqui, ó, para as hipóteses legais. Quando muito, você vai dar uma ampliada para as hipóteses doutrinárias de dispensa da audiência. Mas essa circunstância do descumprimento sistemático da norma, isso evidentemente você não vai considerar. Né? Eu falo aqui então, né, para quem está aí acompanhando, o manual, essa edição aqui, atual, é a página 631, tá? Então esse 16.1 eu falo dessa questão da citação para ir na audiência, o 16.2 eu falo do conciliador e do mediador, e eu encerro aqui, ó, quem está lendo aí, né, que está acompanhando pelo manual, eu encerro dizendo que por conta do 334, parágrafo 1º, entre não fazer a audiência porque não há SEJUSC, ou fazê-la com o juiz na sua condução, pelo dispositivo, perceba, não é uma opção minha, não é o que eu acho melhor, não é isso. Pela previsão legal, a ideia é que o juiz faça na ausência do conciliador e do mediador. Porque se você tiver o cuidado de ler o 334, parágrafo 1º, a única interpretação possível é de que é preferencialmente o mediador e o conciliador. Mas a sua ausência no local não deve ser impeditivo para a realização da audiência. E aí, nesse caso, faz a audiência pelo próprio juiz de direito. Inclusive, né, a nossa nota de rodapé número 4, que vai indicar o enunciado 23 das jornadas de direito processual civil do Conselho da Justiça Federal, que conclui exatamente nesse sentido. Né? O tópico 16.3 trata da questão do número de sessões. O legislador ele percebeu bem que algumas vezes a discussão ela caminha. A discussão para uma solução consensual, ela se desenvolve. Mas chega num determinado momento, seja pelo tempo que demorou, seja pelo desgaste natural que as partes enfrentam, que o mediador e o conciliador, eles sentem que se continuar forçando ali, a coisa pode degringolar, pode sair dos eixos. Então o que é possível, né? Que o mediador e o conciliador, devidamente qualificado para esse tipo de ato, ele perceba. É a hora de dar uma parada. É hora de mandar esse pessoal para casa, dar uma pensada no que a gente já discutiu. É bom o pessoal dar uma acalmada. É bom o pessoal voltar outro dia com ânimos renovados. E aí, nesse sentido, o legislador ele foi bem, né, em dizer, olha, a audiência de mediação e conciliação, ela pode se dividir em tantas sessões quanto necessárias. Justamente dentro dessa perspectiva de que é possível o fracionamento em diferentes momentos
como fonte motivadora, propulsora da solução consensual afinal. Só que o legislador, ele também fica preocupado de que essa pôster grande, Habib, meu amigo, professor Gabriel Habib, ó, pessoal penal aí é com ele, hein? Se não segue, tá comendo bola. Pode seguir o professor Habib aí. E aí o que acontece? Você, como legislador, pensa, vixe Maria, mas e se o cara for daqueles que gosta de conversar, aí depois vai conversar de novo, isso vai se estender durante meses, e nós temos um princípio que é o da duração razoável do processo, nós precisamos tentar resolver isso aí também. Aí, para equacionar, o legislador criou a seguinte regra: olha, nós vamos fazer tantas sessões quanto necessárias, mas num prazo máximo de 2 meses. Que seria aí o prazo razoável para você realizar 2, 3, 4, 10 sessões, sei lá, mas num prazo de 2 meses, né? Então essa é a ideia do número de sessões, é o tópico 16.3. No tópico 16.4, há a questão da intimação do autor, né? Porque o que vai acontecer? Você vai citar, no mais das vezes, você vai citar o réu, e o réu já vai ser nessa citação comunicado da data, horário e local da audiência de mediação e conciliação, né? Então, porque o juiz já vai citar com essa audiência designada. Então, o réu já vai estar sabendo, né, deste próximo ato processual. Mas o autor não. Então, a ideia do legislador é que o autor seja intimado, para que, uma vez intimado, ele também saiba do momento, né, em que vai acontecer a audiência de mediação e conciliação. Eu até coloco aqui, né, no livro, quem está aí acompanhando, que essa intimação poderia até acontecer só com a certeza da audiência, né? Porque, como a gente vai ver daqui a pouquinho, se o réu alegar que não quer audiência e o autor já tiver feito, a audiência acaba não acontecendo. E aí, em tese, o autor nem precisaria saber, né, do dia que teria sido a audiência. O problema pragmático é que o réu ele tem até 10 dias da audiência para dizer que não quer a audiência. E aí imagina que se ele não fala, eu teria só esses 10 dias para intimar o autor comunicando do momento da audiência. E isso seria pragmaticamente, claro, muito complicado. Então o legislador ele escolhe a solução mais fácil, né? Na mesma hora que ele está mandando citar o réu, já com os dados da audiência determinados, horário, local e o dia, ele já também intima o autor para que o autor fique sabendo do que está acontecendo. No tópico 16.5, e aí veja, né? Aconteceu de novo, acontecendo bastante isso, né? Então eu tô bem feliz com esse projeto Estude com o Autor, porque ele está me fazendo, né, me forçando uma releitura da obra, e as releituras elas levam a novas considerações, a novos pensamentos, e eu tive essa epifania aqui, nesse tópico 16.5, eu já comento para vocês, que é a questão do desinteresse das partes na realização da audiência, né? Então, substancialmente, o legislador ele vira e diz assim, se o autor e o réu não quiserem a audiência, aí ela não vai acontecer. Regra bem simples. O autor já alega na inicial, inclusive está lá no artigo 319, a gente viu juntos, o autor alega na inicial que não quer a audiência. Então o réu já é citado sabendo que o autor não quer realizar essa audiência de mediação e conciliação. E aí o réu terá até 10 dias antes da audiência para protocolar uma petição dizendo que também não quer. E aí, a partir do momento que o réu diz que não quer, já tendo dito o autor que não queria também, nós não vamos ter a audiência. O que eu coloco aqui, né, nesse tópico 16.5? Eu coloco que, ainda que não seja a minha predileção pessoal, o código ele foi suficientemente claro para exigir a manifestação de autor e réu para a não realização da audiência. Eu coloco isso basicamente na conta de um negócio jurídico processual. Quer dizer, a lei impõe a audiência e ela só não ocorrerá se houver um negócio jurídico processual entre as partes,
no sentido de que nenhuma das duas querem a realização dessa audiência. É claro que eu, neste capítulo, nesse tópico, eu desenvolvo a ideia conflituosa no âmbito da doutrina, não é? Porque eu coloco aqui que há doutrina que entende que apenas das partes dizendo que não quer já é o suficiente para não ter, porque vem algum tipo de quebra na voluntariedade da mediação e conciliação, quando na verdade quem não quer vai ter que fazer mesmo assim. Mas eu não vejo dessa maneira, viu? Porque na minha percepção, você não está sendo em nenhum momento compelido a fazer a mediação e conciliação. Quer dizer, você ser obrigado a comparecer a uma audiência é uma coisa. Você ser obrigado a solucionar o caso de forma consensual, para mim, é outra totalmente diferente. E perceba, para mim, se um não quer, dois não fazem. Se sou eu o dono da caneta, eu certamente teria criado uma previsão legal diferente da que temos. Eu certamente teria dito, olha, se o autor ou o réu falarem que não quer, não vai ter. Mas não é isso que está na lei. Não é. Não é isso que está na lei. Então é aquela história, né? O professor Wamberg que fala isso. Nós temos 3 códigos de processo civil. O que foi aprovado pelo Poder Legislativo, o que eu quero que ele seja e o que o STJ aplica. Então, são 3 CPCs aí em vigência na cabeça de cada um, né? E aqui é aquela história, o código que eu quero é diferente do código que eu tenho. Então, eu realmente não consigo concordar que a resistência de apenas um seria o suficiente para não realizar a audiência, por mais que eu quisesse que assim o fosse. Ô Daniel, você falou de epifania, você falou de um novo pensamento. Que está rolando? Então, eu, né, quando fiz essa parte do capítulo, eu tive que fazer uma análise também da lei de mediação, que é a lei 13.140. Para quem está com a edição atual, é a página 636, logo ali no primeiro parágrafo. E fazer uma correlação do dispositivo que eu estava comentando, que é o artigo 334, com o artigo 27 da lei de mediação. E eu coloquei aqui que por uma questão de direito intertemporal, prevalece a norma do CPC, a norma de mediação. O que eu continuo acreditando, né? Por uma questão de aprovação, uma antes da outra, mas entrada em vigência uma depois da outra. Isso está no seu manual, depois você lê. Eu não vou mudar isso. Eu não vou mudar isso para a próxima edição. Mas o que eu vou colocar para a próxima edição é que essa necessidade de dizer qual prevalece é, hoje, pensando melhor para mim, uma exigência falsa. Falsa. Por quê, Daniel? Porque me parece que os dispositivos, eles convivam. É mesmo, Daniel? Não tenho dúvida. Hoje eu não tenho mais dúvida. E é isso que eu vou incluir na próxima edição. Por quê? Porque o artigo 27 da lei de mediação, ele diz assim: não havendo vícios na inicial, e não sendo o caso de julgamento liminar de improcedência, o juiz designará a audiência de instrução. Perceba, como aqui, nesse momento do livro, eu estou falando da não realização da audiência por conta da resistência de ambas as partes, o artigo 27 da lei de mediação não mudou nada. Porque, de fato, se não for caso de indeferimento nem de julgamento liminar de improcedência, o juiz deve designar a audiência. Porque mesmo que o autor tenha dito que não quer, eu preciso esperar o réu dizer o mesmo para que a audiência não aconteça. Não muda, não há nada. Eles convivem. O que, na verdade, pode gerar uma necessidade melhor de compatibilização é com o item 16.6, que fala da não realização da audiência quando o direito não admitir a autocomposição. E é isso esse link que eu vou acabar fazendo na próxima edição, vocês já ficam aí sabendo o que eu penso. Por quê? Porque quando o direito não admite a autocomposição, o juiz não vai citar o réu para a audiência. E aí você vai dizer, mas a lei de mediação manda, não faz essa ressalva. A lei de mediação manda citar mesmo assim. Professora América, prazer tê-la aqui conosco. Perceba.
A lei de mediação não faz esta ressalva, mas pensar sempre ajuda, né? Qual a lógica sistêmica de designar uma audiência de mediação sabendo que a mediação é inviável no caso concreto, é materialmente impossível? Não, precisamos, né? Precisamos ir, né? Não dá também para você querer ficar só na letra fria da lei, né? Aí também é muita molezinha. Então, o fato é que dá para compatibilizar, na minha percepção, tranquilamente o 334 com o 27. No item 16.7, eu coloco aqui, e isso é fruto de 2 enunciados, né? Olha lá, Fernanda Tartucci entrou na lei de mediação, vai dar uma olhada, eu concordo com o que eu ouvi. Tá vendo? Se a Fernanda Tartucci concordou, então estou chancelado, companheiro. Agora, meu amigo, agora que vocês vão só... Agora estou chancelado. Agora não quero saber de mais nada. Agora é só alegria. Vou tomar até um copo d'água aqui da luz. E aí, o que eu faço aqui, né? Então, em tese, pela lei, né? Porque eu falei para vocês da letra fria da lei e tal, vamos sair um pouquinho disso. Pela letra fria da lei, a gente vai ter essas duas hipóteses de não realização da audiência, né? A discordância de autor e réu e o direito que não admite autocomposição, que não se confunde com o direito indisponível, hein? Né? A mera circunstância de haver um direito indisponível na demanda não evita a audiência, não impede a audiência de mediação e conciliação, até porque direito que não admite autocomposição é uma coisa, direito indisponível é outra, totalmente diferente, e isso está inclusive mencionado aqui no tópico 16.6. Aí o que eu faço no tópico 16.7? Eu vou te trazer aqui 2 enunciados do Conselho da Justiça Federal que acabam tentando criar, mas aí é doutrinário, tá? Aí para pegar na jurisprudência vai depender e tal, não tem nada consolidado ainda, mas é um indicativo doutrinário bem interessante, né? De não realização da audiência também. O enunciado 24 da Jornada de Direito Processual Civil, que trata da fazenda pública, quando a própria fazenda pública torna público o seu impedimento, ou a sua vontade, a sua determinação de não realizar solução consensual em determinadas matérias. E eu achei muito interessante, eu tive a oportunidade, eu vou dizer a sorte, né, porque eu estava nesse grupo nas jornadas. Então eu vi quem indicou esse enunciado para aprovação, que foi o professor Marco Aurélio Peixoto, de Recife, que aliás hoje é o diretor da Escola da AGU da 5ª Região. E o Marco, ele, como AGU, ele sensibilizou a todos na sala, dizendo o seguinte: olha, gente, eu sei que está todo mundo aí inflamado para conciliar, para mediar, é legal demais, a própria administração pública também está nessa vibe, pau, mas tem algumas questões que, por N razões, que não vem ao caso aqui, vem lá uma portaria, um ato administrativo, uma norma, sei lá que diabo, e diz, olha, aqui é proibido conciliar ou mediar. E quando isso acontece, o advogado público, ele nunca vai fazer uma mediação e conciliação, porque senão ele responde, né, por isso. Então, não há possibilidade dele querer desbancar, pode depois conversar internamente, tentar mudar internamente aquela procedência, mas na hora H lá, meu amigão, não vai ter essa. E ele fala, aí você pega a AGU, aí tem uma audiência, e aí você tem que mandar um advogado-geral da União. O advogado-geral da União mais perto do lugar da audiência está a 600 quilômetros. Aí para quê? Sai um dia antes, perde a da audiência, um dia para voltar, 3 dias de diária, ou seja, é gasto puerário, é desperdício de tempo e de energia, quando todo mundo já sabe o resultado, não vai ter mediação nem conciliação, não vai ter solução consensual. Porque o advogado público chega numa audiência dessa e fala, excelência, por mais que eu quisesse fazer, eu estou proibido funcionalmente de fazer, então eu não vou fazer. Então para que ter, né? Então eu me sensibilizei, votei a favor, fiquei feliz quando foi aprovada esse enunciado. E há um outro enunciado, que é o enunciado 29, da primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios, do Conselho da Justiça Federal também, né? Esse está aqui no último parágrafo do tópico 16.7, e é muito interessante porque ele dispensa a audiência
numa hipótese de já ter havido uma tentativa prévia de mediação e conciliação, dela não ter funcionado, e daí o juiz já poderia dispensar esse momento procedimental, basicamente para dizer, olha, se não houve a solução consensual, vamos ganhar tempo aqui, vamos evitar, né, mais um ato processual e vamos tocar daqui para frente. É verdade que esse aqui está um outro apontamento que eu fiz, que aqui, quem sabe, as mudanças de circunstâncias em decorrência do momento em que a solução extrajudicial foi tentada e o momento que a demanda é proposta, podem levar o juiz a entender pela adequação da audiência. Quer dizer, eu imagino que se aquilo aconteceu há muito pouco tempo, então acabou, não resolvemos, faz 10 dias o sujeito já propõe a demanda. Aí dificilmente alguma coisa vai ter mudado substancialmente para dizer, olha, não rolou lá, mas é possível que role aqui. Eu não consigo imaginar, só numa situação muito excepcional. Mas, por outro lado, né, se a gente pensar em longo tempo, tentaram a conciliação tal há 1 ano. Quer dizer, tanta coisa já aconteceu, tanto tempo já passou. Será que agora não é hora de tentarmos de novo? Né? Então, quem sabe aí a gente poderia ter um espaço para também fazer audiência em juízo, mesmo quando já tiver ocorrido a tentativa de solução extrajudicial, mas de qualquer maneira é importante esse enunciado 29 da jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios. Né? O 16.8, que trata do desinteresse na realização da audiência e do litisconsórcio, porque é o próprio CPC que prevê que, havendo litisconsórcio, todo mundo tem que dizer que não quer audiência, o que torna tudo mais animado ainda. Então imagina que você tem uma ação contra 4 réus. O autor diz que não quer, 3 réus dizem que não querem e só um réu não fala nada. Vamos todo mundo para audiência de mediação e conciliação. Né? O 16.9, ele trata da tipificação da ausência injustificada dessa audiência como ato atentatório à dignidade da justiça. Eu, sinceramente, sou um severo crítico, e deixo bem claro aqui no desenvolvimento desse tópico, a minha crítica a essa previsão. Né? Eu acho absolutamente irrazoável, principalmente para aquele que disse que não quer a mediação e conciliação, ser obrigado a comparecer sob vara, né? Sob pena de aplicação de uma multa, de uma sanção processual. Chego até a desconfiar que viola de alguma maneira o seu direito constitucional de liberdade de ir e vir. Mas de qualquer maneira é aquela história de novo, né? O código que eu queria ter e o código que eu tenho. E o código que eu tenho, ele é muito claro em dizer, meu amigo, se você não for e não tiver justificativa, você vai ser apenado pela multa. E isso independentemente de você ter dito que não queria ir. É aquela história, 1 não quer, 2 não faz, aqui não funciona, aqui os 2 não tem que querer para a audiência não rolar. Se tiver audiência, não interessa se você é o que queria ou o que não queria. Qualquer um de vocês que quer ou não quer, deixando de comparecer à audiência, vai ter uma sanção processual. Tá? Agora, o que eu não concordo, e eu deixo isso também mais uma vez claro no último parágrafo, fazendo uma remissão ao enunciado 121 da jornada de direito processual civil, é com a ideia de que se eu disse que queria, eu sou obrigado a fazer uma proposta de acordo na audiência, sob pena de ser sancionado, mesmo comparecendo. Aí realmente eu já começo a achar que as coisas estão tomando um rumo muito estranho. Primeiro, uma questão hermenêutica, né? Normas punitivas, normas sancionatórias, elas têm que ser expressas na lei, né? Não há interpretação analógica ou interpretação muito criativa no âmbito do direito sancionador. E aqui é uma criação absoluta, né? Mas é por causa da boa-fé, Daniel. Porque o réu diz que quer só para ganhar tempo. Má-fé agora se presume? Então o réu não pode chegar na audiência e dizer, olha, eu pensei melhor e não quero mais acordo? Porque senão, olha, eu vou ser bem sincero também, a não ser que a gente queira cair num subjetivismo, para mim, de todo inconveniente. Para mim, o que vai acontecer aqui é o seguinte, se for realmente esse entendimento consagrado, a gente vai estar fazendo um convite ao cinismo. Né? E que cinismo é esse, Daniel? Faça propostas indecorosas. Porque ninguém vai poder dizer que você não teve uma proposta. Então você é réu, o sujeito está pedindo 10 mil reais, você fala, a minha proposta é pagar R$1. Não, mas isso é ridículo, Daniel. Mas é uma proposta.
Ah, não, mas propostas ridículas também serão sancionadas. Aí, meu amigo, aí você abriu a porta do inferno, né? Porque aí você vai querer criar uma sanção processual, direito sancionatório, para um abstrativismo total e absoluto. Porque aí caberá ao mediador ou conciliador, ou é o juiz, nem sei quem faria essa valoração, mas alguém fazer uma valoração do que seria uma proposta razoável. Aí realmente, para mim, passa de todos os limites, né? E eu deixo claro essa minha resignação aqui no capítulo 16, tópico 16.9. No 16.10, a previsão do parágrafo 9º do 334, no sentido de que as partes elas devem estar assistidas por advogado ou defensor público. E a grande discussão aqui é a respeito, e é uma discussão doutrinária interessante, eu coloco aqui em nota de rodapé essa divergência doutrinária, que é a seguinte pergunta: Daniel, a lei prevê a exigência, mas não prevê as consequências para o não cumprimento da exigência. Então a pergunta é a seguinte: se não tiver um advogado lá, o juiz pode ainda assim fazer a audiência? Na minha percepção, não é recomendável. Melhor seria ele indicar um advogado dativo para fazer essa audiência, cumpre o que está na lei e todo mundo sai feliz. Mas caso a audiência seja realizada e a transação realizada, vem a pergunta de ser causa ou não de nulidade da transação a ausência do advogado ou do defensor público. E aí me parece, sinceramente, e defendo isso no texto, que não seria caso de nulidade, porque, na minha percepção, ainda que seja importante a presença do advogado, né, para orientar melhor ali a parte a respeito dos seus direitos e tudo, o ato de conciliar, o ato de resolver por autocomposição o conflito, é um ato da parte, não é um ato postulatório. Então me parece que não haveria tal nulidade. 16.11, representante que você pode eleger para negociar e transigir. A redução do termo de homologação por sentença, porque se houver homologação vai ter uma sentença homologatória. E a questão da pauta, 20 minutos de diferença de um para o outro, né? Nada de mais significativo. Esse finalzinho aqui é meio desanimado mesmo, né? É uma mudança legislativa para mudar o procedimento, mesclando o procedimento comum com o sumário. A pergunta da professora América. Marcar uma audiência de conciliação em caso de não êxito, já apresentar a defesa, seria mais eficaz, célere e eficiente? Eu não sei, né? Porque a professora América está lembrando que no nosso rito sumário falecido, né? Morto, né? Pelo CPC 2015, nós tínhamos uma audiência que era uma audiência de mediação e de apresentação de contestação, né? Mas eu acho que o espírito do legislador ele foi justamente no sentido de você nem precisar perder tempo, energia e raiva, né? Ganhar raiva em contestar, né? Porque o réu ele fica com raiva do autor quando ele contesta. Então, de repente, seja o ideal você ir para uma audiência sem contestação, porque ali ainda não estará, né? A controvérsia não estará posta. E, de repente, você vai mais leve para uma audiência nesses termos, inclusive com relação ao próprio autor, né? Essa, inclusive, é a expectativa do legislador ou a premissa do legislador em dizer que nas ações de família o réu será citado e não lhe será entregue a contrafé. Ou seja, não lhe será entregue a cópia da petição inicial, para que o réu, sem saber do que ele está sendo atacado, vá para uma audiência mais leve e tal. Eu não sei, para mim o maior problema, América, da audiência é estrutural. É estrutural. Se você tivesse um sejusque aí que em 2 meses fizesse essa audiência, beleza. Até porque com conciliadores e mediadores qualificados, os dados estatísticos mostram que nós temos um índice de sucesso muito bom. Então nós teríamos extinções aí prematuras, adequadas das demandas em grande quantidade. Se tivermos qualificação no mediador e conciliador, estrutura adequada para que tudo isso aconteça num tempo razoável, né? E se eu pudesse mudar alguma coisa no procedimento, eu mudaria só o prazo do réu se manifestar contra a audiência. Porque eu acho que 10 dias antes da audiência é bobagem. Tem que ser 10 dias da citação. O sujeito é citado e em 10 dias ele resolve se quer audiência ou não, alega que não quer audiência e aí a vida segue. Porque do jeito que a coisa está hoje, o que está acontecendo? Você marca uma audiência muito lá para frente, daqui a 6 meses,
porque os sejustos estão tomados. E aí esse réu que não quer a conciliação, mas quer empurrar o processo com a barriga, ele vai levar até 10 dias antes da audiência para dizer que não quer. E aí ele ganhou 6 meses com o processo paralisado. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa em termos procedimentais, seria esse prazo do réu para manifestar a sua não realização a sua vontade de não realização da audiência. Eu colocaria 10 dias da citação e não 10 dias de antecedência da audiência, né? E o Cássio aqui, remuneração, claro, né? Quando eu falo na questão estrutural, Cássio, não é só prédio físico, salas bem aparelhadas, curso de capacitação, não é só isso. Número adequado de conciliadores e mediadores para o volume de trabalho e a remuneração, óbvio, né? Quer dizer, tudo que a gente não tem nenhuma expectativa que aconteça, pelo menos não no médio prazo. Então, é aquela história, né? Esquecemos de combinar com os russos. Foi como eu comecei a minha apresentação aqui. O legislador ele cria uma novidade importante, mas sem a devida adequação, inclusive muitas vezes financeira, para dar vazão a este tipo de novidade, a coisa não acaba funcionando a contento. Tudo bem? Bom, senhores, muito obrigado então pela presença. Semana que vem eu estou pensando, viu, eu devo juntar os capítulos 17 e 18, né? Porque o capítulo 17 fala da resposta do réu e o 18 fala da revelia, né? Que é justamente a não resposta do réu. Então eu estou pensando em juntar esses dois e a gente fazer um bem bolado semana que vem. Legal? Bom, obrigado, Sr. América, os demais que estiveram aqui conosco. Um abração e até a próxima. E o cupom de desconto já está lá, hein? Já tá lá não, tá aí, né? Aqui no meu Instagram. Então já pega aí no Instagram, já quem quiser comprar o livro, manda bala. Legal? Abração!